Vamos falar de estática do ponto material. Um ponto material é basicamente uma partícula, é um corpo de tamanho desprezível. Uma partícula ela vai estar em equilíbrio quando a resultante das forças que atuam sobre ela é nula. São duas situações de equilíbrio. Equilíbrio pode ser repouso ou pode ser movimento retilíneo e uniforme. Uma partícula que está em equilíbrio, ela não vai acelerar. Então, ou ela está parada ou ela está se movendo com velocidade constante. A gente está estudando a estática, então vamos considerar que ela está em repouso, em equilíbrio. Vamos considerar essa partícula, esse ponto material, que está submetida a três forças de modos e direções diferentes. F1, F2 e F3. Se essa partícula está em equilíbrio, se ela está em equilíbrio estático, a resultante dessas três forças que atuam sobre ela é nula. Vamos fazer o primeiro modo de resolver. A gente pode decompor essas forças nas direções x e y, e a gente faz a condição de equilíbrio tanto na direção x quanto na direção y. Primeiro, essa força F3 ela tem somente componente na direção y, então a gente não vai decompor ela em x, ela não tem nenhuma componente na direção x, ela é somente vertical, somente na direção y. Mas as forças F1 e F2 elas têm componente tanto em x quanto em y, então a gente vai descrever quanto que é a componente em x, quanto que é a componente em y das forças F1 e F2. A força F1 ela tem uma componente em x, que é a projeção ortogonal de F1 na direção x. Então, como se a gente iluminasse com uma lanterna de cima para baixo, a sombra que o vetor F1 vai projetar na direção x é a componente x desse vetor, que eu estou chamando de F1x. A componente y desse vetor F1, eu estou chamando de F1y. É como se a gente iluminasse com uma lanterna aqui da direita para a esquerda, a sombra que esse vetor projeta na direção y é a componente y desse vetor. Quando a gente decompõe um vetor em x e em y, a gente esquece o vetor original, a gente esquece o vetor F1, a gente trabalha somente com as componentes dele, que é o F1x e o F1y. A mesma coisa a gente faz para o F2. O F2 ele tem uma componente na direção x, que é o F2x, e ele tem uma componente na direção y, que é o F2y. Pronto, decompomos os vetores F1 e F2 nas direções x e y. A gente pode esquecer o vetor F1 e o vetor F2, trabalhar somente com as componentes deles nas direções x e y. As condições de equilíbrio na direção x e na direção y. A condição de equilíbrio na direção x é que o vetor F1x para a direita seja igual ao vetor F2x para a esquerda. Essa é a condição de equilíbrio na direção x, na horizontal. F1x é igual a F2x. Sendo essas duas componentes iguais, a gente garante o equilíbrio na direção x. E na direção y, o que a gente tem para cima, a gente tem para baixo. O que a gente tem para baixo é o F3. O F3 tem que ser igual ao que a gente tem para cima, que é o F1y mais o F2y, na direção y. Resumindo, o que a gente tem para a direita, a gente tem para a esquerda. Equilíbrio na direção horizontal. O que a gente tem para cima, a gente tem para baixo, equilíbrio na direção vertical. Então, satisfazendo as duas condições de equilíbrio na direção horizontal e vertical, x e y, a gente garante o equilíbrio estático dessa partícula. Uma outra maneira de resolver alguns problemas, que muitas vezes são muito mais práticos, muito mais rápidos, é por soma de vetores pelo método do polígono. Equilíbrio vai dar uma soma nula entre os vetores envolvidos. A gente tem aqui três vetores, F1, F2 e F3. Se a gente somar esses três vetores pelo método do polígono, a gente vai ter uma soma nula. Dá uma lembradinha lá em vetores, uma soma nula. Quando a gente vai ligando esses vetores, a gente vai fechar um polígono sem resultante nenhuma. Então, a gente tem três vetores, a gente vai fechar um triângulo. Vamos somar esses três vetores pelo método do polígono. A ordem que a gente vai ligar eles não importa, pode ser a ordem que quiser. Vamos ligar aí, pegando o vetor F1, ligando o F2, a origem do F2 na extremidade do F1, é assim que a gente liga pelo polígono, origem de um vetor na extremidade de outro.
E por último, só falta o F3, pegando a origem do F3, colocando na extremidade do F2. Ah lá, ligamos os três vetores, F1, F2 e F3, pelo método polígono, e fechou um triângulo, como são três vetores. Não tem resultante nenhuma, não tem como a gente desenhar resultante, vetor resultante, porque a gente já fechou um polígono com esses três vetores. Então, é uma resultante nula. A gente tem o equilíbrio, né, dessa partícula, a gente tem uma soma nula desses três vetores. Vamos resolver dois problemas. Um deles a gente vai fazer a condição de equilíbrio por decomposição de vetores, a outra a gente vai fazer por soma de vetores pelo método polígono, que vai dar uma soma nula. Primeira questão. Em um canteiro de obras, um tubo cilíndrico oco de 54 kg é mantido suspenso na horizontal em repouso por um guindaste. O tubo é preso ao gancho do guindaste por duas cordas ideais, A e B, de mesmo comprimento, como representado na figura. Determine a intensidade da força de tração em Newton em cada uma das cordas A e B. Então, a gente tem, em cada uma dessas cordas A e B, a gente vai ter trações iguais. Eu vou chamar de T. A gente tem uma tração aqui na corda B, a gente tem uma tração aqui na corda A. Essas trações são iguais, porque os ângulos são iguais, os comprimentos desses fios também são iguais. Então, a gente tem tração igual nesses dois fios. Força que a gente vai ter para baixo é o peso desse tubo, né, de 54 kg. O peso vai ser massa vezes gravidade, 54 vezes 10, 540 newtons vai ser o peso desse bloco para baixo. Então a gente tem que fazer a condição de equilíbrio, principalmente aqui na vertical. A gente vai conseguir resolver esse problema fazendo a condição de equilíbrio na vertical. A gente pode pegar essas trações, que tem duas componentes, tem uma componente em x e uma componente em y. A gente decompõe esses vetores na direção y. Então, esse ty é a componente do vetor t na direção vertical. Esse outro ty é a componente desse outro vetor t na direção vertical. Na direção horizontal, a gente não resolveria nada, não seria nada conclusivo se a gente decomposse aqui em tx e tx, a gente ficaria que tx é igual a tx, não ia descobrir nada. Para a gente resolver esse problema, a gente tem que analisar a condição de equilíbrio na vertical. E a condição de equilíbrio na vertical é que essas duas componentes para cima, ty mais ty, que é 2ty, tem que ser igual ao peso para baixo. Então, esquece os vetores t. A gente tem aqui as componentes dele na direção vertical, que substituem ele na direção vertical. Ty mais ty, 2ty para cima, tem que ser igual ao peso para baixo. Essa é a condição de equilíbrio na direção vertical. Como é que a gente escreve o ty? Bom, olhando esses vetores, a gente percebe que esse ângulo é de 60 graus, então esse outro ângulo só pode ser 30, né? Porque o TY ele é perpendicular à superfície desse tubo. Então, ele forma um ângulo de 90 graus com o tubo. 60 com 30, 90. O TY ele vai ser igual ao T com o ângulo de 30. TY é igual ao T cosseno de 30. Tem esse macetinho. Se é com o ângulo, é cosseno. Ou eu poderia falar que o TY é igual ao T sem o ângulo de 60. Se é sem o ângulo, a gente fala que é seno de 60. Se você não lembra desse macete, a gente pode fazer uma relação trigonométrica aqui sem problema. A gente pode pegar aqui, por exemplo, fazer um cosseno desse ângulo de 30. Cosseno de 30 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A gente tem aqui um triângulo retângulo, dá uma olhada, aqui é um ângulo reto, 90 graus. Essa daqui é a hipotenusa, esses dois são catetos. Então, fazendo cosseno desse ângulo de 30, a gente tem cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é o ty, dividido pela hipotenusa, que é o t. Se eu passar o t para lá multiplicando, a gente fica com t vezes cosseno de 30, que é igual a ty. Ty é t vezes cosseno de 30, que é a mesma coisa de ty é t vezes seno de 60. Cosseno de 30 é igual ao seno de 60. São ângulos complementares, 30 mais 60 dá 90 graus. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro.
Então, tanto faz, vamos usar t vezes cosseno de 30 aqui no lugar do ty, t vezes cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 dividido por 2. A gente pode cancelar esse 2 aqui com o 2 aqui de baixo. 54 vezes 10 é o peso, massa vezes gravidade, que é 540. A gente pode passar esse raiz de 3 dividindo. Vamos racionalizar. Multiplique em cima e embaixo por raiz de 3. Aqui embaixo fica a raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. 540 dividido por 3, 180 vezes raiz de 3 newton é o valor da tração nesse fio. Outra questão. Na figura, o corpo suspenso tem peso de 100 newtons. Os fios são ideais e têm pesos desprezíveis, e o sistema está em equilíbrio estático. A tração na corda AB em newton vale quanto? Então, a gente tem dois fios. A gente tem um fio AB, a gente tem um fio BC, e a gente tem esse bloco, o corpo suspenso de 100 newtons. As forças que a gente tem, vamos chamar de tração AB na corda AB, tração BC na corda BC e o peso desse bloco aí para baixo. As trações são diferentes porque os ângulos aqui são diferentes. Vamos fazer então pelo método do polígono. Se a gente somar esses vetores pelo método do polígono, vai dar uma soma nula. A gente vai fechar um triângulo porque são três forças. Então vamos somar eles. Vou pegar aqui a tração AB, somar com a tração BC, somar com peso, a gente fechou um triângulo, é uma soma nula, não tem nenhuma resultante nessa soma desses três vetores. Então a gente pode pegar esses três vetores, rearranjar eles, igual eu fiz aqui, sem mexer na orientação deles e sem mexer no comprimento deles. Eu aumentei um pouquinho cada um dos vetores para ficar mais fácil a visualização. Ângulos, a gente tem um ângulo de 90 graus entre a tração AB e a tração BC. Está aqui o ângulo de 90 graus entre o TAB e o TBC. Outros ângulos, a gente precisa de mais um, ou esse, para a gente fazer seno, cosseno, tangente, alguma relação trigonométrica nesse triângulo retângulo. Triângulo retângulo, ângulo reto e a hipotenusa. Bom, se você perceber, aqui a gente tem uma linha horizontal. Esse ângulo de 30 graus é igual a esse ângulo de 30 graus. Eles são alternos e internos, eles são iguais. Então aqui a gente tem o ângulo formado entre a tração AB e a horizontal é 30 graus. Olhando aqui na figura, o ângulo formado entre a tração AB e a horizontal é 30 graus. Então o ângulo que sobra para a gente aqui entre a tração AB e o peso é 60. Então vamos fazer uma relação trigonométrica nesse triângulo retângulo. Eu quero descobrir a tração AB, que é o meu cateto adjacente em relação ao ângulo de 60. Eu sei quanto que é o peso, que é a hipotenusa, que vale 100 newtons. Então, eu vou envolver o cateto adjacente e a hipotenusa que eu tenho, eu vou fazer cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é o cateto adjacente, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo peso. Cosseno de 60 é meio, o peso é 100, passo 100 para lá multiplicando, 100 dividido por 2, 50 newtons é a tração AB, letra C. Uma outra maneira de resolver esse problema, que daria muito mais conta, é você fazer a decomposição vetorial na direção x e na direção y. Então, eu poderia decompor esse vetor TAB na direção x, TBC na direção x, decompõe esses vetores na direção y também, TAB na direção y, TBC na direção y, a gente faz a condição de equilíbrio na horizontal, a condição de equilíbrio na vertical, a gente vai chegar no mesmo resultado. Daria muito mais trabalho do que fazer pelo método de soma de vetores pelo polígono, que dá uma soma nula. Bom, essa foi a aula então de estática do ponto material.